Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Conceito dos tempos bíblicos antigos. Mandamento quase esquecido na vida prática. Jesus trouxe de volta a ele com o seu exemplo, fazendo o segundo maior mandamento das leis naturais, como a expressão mais completa do que é caridade. Eu sou o Gilton Carlos, e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar nesse episódio sobre o amor ao próximo. É por um quarto de hora. Lá no livro de Mateus, no capítulo 22, de 34 a 40, lá nesse trecho, porque é quando surge mais fortemente essa ideia do próximo explicada por Jesus, lá alguém pergunta ao Cristo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro. E tendes aqui o segundo, que é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Na sequência do diálogo, sem entrarmos nos detalhes da parábola, mas aqui também nós estamos comentando no paralelo que tem lá em Lucas. No Evangelho de Mateus, essa parábola não está lá, do bom samaritano. Ela é explorada lá no Evangelho de Lucas, tá? Mas ali nós queremos chamar a atenção para a simbologia que Jesus construiu em torno da pessoa necessitada, que ele tentava mostrar sobre o conceito de próximo, e que construiu ali alguém, um personagem que não tinha identidade, ninguém sabia que língua ele falava, de onde ele vinha, se ele estava subindo, se ele estava descendo, quem ele era. Mas a única característica que ele possuía ali, que foi possível identificá-lo como um próximo, como o próximo, no conceito que Jesus estava querendo mostrar, era alguém em estado de necessidade. Como Jesus fala do ponto de vista espiritual, falando para as almas, nós podemos tranquilamente inferir a necessidade a qual ele construíra do ponto de vista moral e também do ponto de vista material. Isso quer dizer que aquela pessoa que hoje, pessoa mal educada, grosseira, alguém que é reclamão, ingrato, agressivo, isso tudo são também estados de necessidade da alma, que denotam falta de educação, por não ter ainda recebido, delicadeza no trato, conhecimento de Deus, amor. E a estes, transportando a figura daquele homem à beira da estrada para a nossa realidade, são a estas pessoas que Jesus nos aponta para vermos eles com outro olhar. Assim é que o amor poderá surgir em nós, indo na direção destes, vamos chamar, desconhecidos, lançados, quase mortos, na estrada da nossa vida. Não vejamos eles como inimigos, como adversários, mas crianças, carentes de uma educação espiritual para crescerem em direção a Deus. No passado, os mestres judeus debatiam muitas vezes sobre qual eram os maiores mandamentos da lei. Havia divergência. Uns diziam que era o honrar pai e mãe, outros diziam que era o amar ao próximo como a si mesmo. Mas aqui Jesus, quando ele é perguntado sobre isso, ele reúne dois mandamentos que para nós estão bem próximos, assim, mas ao tempo do Cristo eles estavam bem separados em dois livros diferentes. No livro do Levítico estava lá o conceito de amor ao próximo e no livro do Deuteronômio estava lá o amor a Deus. E ele junta estes dois como um resumo de todo o conteúdo que tinha sido ensinado até aquele momento, trazido pelos profetas e por todos os outros emissários de Deus. Por isso ele usa a expressão no final: toda a lei e todos os profetas estão resumidos nesses dois mandamentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo é que esse assunto é tratado no capítulo 11, dizendo assim que se esse é o segundo maior mandamento da lei de Deus, na expressão amar ao teu próximo como a ti mesmo, está ali o resumo de todos os nossos deveres para com os outros. Então, como um mandamento,
essa expressão se refere à nossa atitude em relação aos outros. Isso está posto. Se houver dúvida sobre o que fazer na relação com outra pessoa, se houver qualquer dúvida, diz o mandamento: coloque-se no lugar dele. Isso é representativo de uma atitude mental consciente. E por que esse é o segundo mandamento da lei? Agora vamos entrar aqui numa coisa interessantíssima, que é a visão, como essa visão, desde lá de trás do tempo de Moisés, ela está, por força da lei de Deus, está alinhada também com os conceitos espíritas. Vamos entender. O primeiro mandamento é o amor a Deus e o segundo, o amor ao próximo. O amor a Deus, ele é um resultado ou uma expressão da virtude da humildade. E o amor ao próximo, uma expressão da virtude da caridade. O primeiro, a humildade, combate o orgulho. E o segundo, a caridade, combate o egoísmo. Por isso, o amor ao próximo é um fator de crescimento do amor no mundo. E aí então entra a nossa oportunidade de contribuição para o progresso moral da humanidade. Em relação a isso, Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 793, só para ilustrar aqui, em relação a como se reconhece uma civilização completa. E os espíritos responderam, pelo desenvolvimento moral. O que se conhece hoje, pelo que se conhece hoje, vocês imaginam estarem muito adiantados, porque foram feitas muita descoberta, muitas invenções e tudo. Porque já conseguem construir casas, mansões, se abrigam bem, se vestem melhor do que os selvagens. Mas não terás verdadeiramente o direito de se dizer civilizado enquanto na vossa sociedade não houver banido os vícios que a desonram. E quando viverdes como irmãos, então praticando a caridade cristã. Aí sim poderão ser chamados civilizados. Até então, são apenas povos esclarecidos que terão percorrido a primeira fase da civilização. Isso quer dizer que, enquanto o egoísmo que está dentro do conceito em relação ao combate ao egoísmo, dentro do conceito do amor ao próximo, enquanto ele não for eliminado de dentro de nós e como consequência também da sociedade, não teremos um mundo de paz. É por isso que a outra questão, uma questão famosa também, é a 866, que Kardec pergunta sobre o que é essa caridade, o seu sentido, como entendia Jesus. E é quando eles respondem sobre a benevolência, tratar todos bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros e saber compreender que os outros não são perfeitos e aceitar isso de forma que está tudo bem. E perdoar as ofensas que nós recebemos, as mágoas que nós guardamos. Agir dessa forma é agir com caridade, é amar ao próximo. Agora, no livro O Consolador, há uma questão que é feita a Emmanuel também, é a de número 195, sobre o tema, diz assim: como nós poderemos encontrar dentro de nós mesmos aquele elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente do ato que a gente pretende realizar para com os outros. E aí Emmanuel, então, traz uma reflexão aqui, dizendo que, para esse ponto específico, nós somos compelidos a recordar esse preceito do amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito recebendo de um irmão, na mesma qualidade, intensidade e modalidade, aquilo que ele pretende fazer. Ou seja, em termos mais simples e práticos, vamos fazer uma reflexão aqui. Você que está me escutando, gostaria de ser ou gosta de ser objeto de fofoca? Adora ter os seus erros divulgados e comentados por aí? Acha bom ouvir críticas sobre as coisas que tem feito, mesmo aquelas tentando acertar? Estes exemplos simples podem ser úteis àquele que está comprometido com a sua evolução para guiar a sua conduta na vida comum, mas naquelas horas mesmo que ninguém está olhando, que ninguém está ouvindo. Embora, nestes momentos principais, Deus esteja ciente de tudo que a gente está fazendo. Quando nós entendemos as implicações da lei de causa e efeito, nós somos levados, a fazer o bem hoje, mas daquele mesmo que nós aspiramos receber amanhã. Mas não da pessoa que foi a beneficiária da nossa atitude, de Deus. E isso, portanto, quando for oportuno. Alguns confundem esse mandamento, amar ao próximo como a si mesmo,
como uma necessidade de se estabelecer primeiro o amor a si mesmo, para só então se reconhecer o padrão que se deve entregar ao outro. Mas isso é por dificuldade, a lei não diz isso. Eu vejo, particularmente, uma espécie de fuga ou de postergação do dever que a consciência nos chama. Alguns pensamentos estabelecem que, para ajudar os outros, eu preciso me ajudar primeiro, estar bem em primeiro lugar. Vejam, é verdade que alguém em grande desequilíbrio ou perturbação é credor de atenção, sob o risco de prejudicar ainda mais a pessoa que ela se propõe a auxiliar. No entanto, quero falar aqui particularmente, assim, eu tenho visto que a grande maioria dos nossos próprios sofrimentos, estou falando aqui da experiência prática no auxílio nas casas espíritas, a grande maioria dos nossos próprios conflitos e dores acabam por se minimizar quando não se resolvem, quando nós vamos ao auxílio do outro. Isso é o que afirma a lei. Ou seja, na prática, amar o próximo representa alimentar para com os outros os sentimentos que nós esperamos que eles tenham por nós. Pensar acerca do próximo somente aquilo que nós gostaríamos que pensassem de nós. Falar palavras que nós gostaríamos de ouvir. Corrigir em nós tudo o que nos desagrada nos outros. Respeitar o tempo, o trabalho, a opinião, a família do vizinho, como valores tão preciosos quanto os nossos próprios. Amparar as vítimas do mal com a bondade que nós gostaríamos de receber nas nossas quedas. Trabalhar e servir nos padrões que nós gostaríamos de receber no esforço dos outros. Desculpar incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas, com a mesma confiança que nós guardamos sermos desculpados naquelas vezes em que a gente, porventura, ofender alguém. Conservar o nosso dever bem cumprido, linha reta, nobre, da mesma forma como nós gostaríamos que os outros agissem assim nas responsabilidades que têm, em especial as com a gente. Sejamos, portanto, pacientes e sinceros para com os nossos irmãos, na medida com que nós esperamos deles, de todos os outros, a mesma paciência e a mesma sinceridade quando se relacionam com nós. Gente, muito obrigado mais uma vez por esses minutos que nós passamos juntos. Espero vocês em nosso próximo episódio. Mais uma vez, se você está gostando, segue a gente lá no Instagram, onde podemos interagir melhor, é no @Espiritismo e Evangelho ou no Gilton K. Os dois dão certo. E lá na postagem eu vou colocar as referências que eu utilizei para elaborar esse episódio aqui. Mais uma vez, um abraço a todos e que Jesus nos abençoe sempre.